quer ser o governante supremo do seu ser. E o único jeito de ele poder abençoá-lo é quando se torna seu senhor. Senhor é domínio, propriedade. Quem fez você? Jesus. Quem tem direito a cada lugar em seu coração? O Criador. Não tenha segredos diante dele. Abra o coração. Agora, falemos um pouco sobre algumas destas portinhas. Uma delas é uma portinha do egoísmo. Oh, achamos tanto disso no coração do pretenso cristão. Egoísta. Oh, você, eu, é para mim e para o meu grupo. Contanto que esteja em minha denominação, está tudo bem. Mas, se for de fora, se não for uma igreja batista, ou não for a minha presbiteriana, ou a minha pentecostal, se for de fora das assembleias ou tal, não serve. Então, veja, Cristo não pode ter o governo. Ele não pode ser senhor. Se ele é senhor, ele é governante. Se você diz, bem, eu gosto que ele faça algo por mim, mas se eu puder tirar tal proveito disso, irei à igreja se isso fizer as pessoas da minha comunidade pensarem melhor de mim. Mas você não abre esta portinha. Eu o aceitarei, mas não o deixarei entrar neste lugarzinho, porque sou assim desde criança e sinto que estou um pouco acima desse tipo de pessoa. Deixarei Jesus entrar, mas nunca irei a uma dessas pequenas missões, a um desses lugares onde todos gritam amém e glória a Deus e aleluia. Eu o deixarei entrar, mas não irei a isso. Ele não é seu senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ele é seu senhor. Ele é o governante. Eu o deixarei entrar se me aceitarem na melhor igreja da cidade. Não me importa se colocassem, se eu quisesse ir ao curral. Aonde quer que ele queira que eu vá, eu gostaria de ir, contanto que ele esteja me chamando. Eu o deixarei entrar, baseado nele ser meu Senhor. Seja o que for que ele queira fazer, que faça. A outra portinha, chamada o orgulho. Oh, que horríveis diabinhos negros estão todos alojados nesse coração do orgulho, achando que você é melhor do que os outros. Bem, eu não mandaria meus filhos para lá. Eles não se vestem bem. As pessoas que vão lá não são da minha classe. Se Cristo é Senhor em seu coração, somos todos uma só classe, por causa de um só Espírito. Somos todos batizados em um corpo. Orgulho parece um pequeno complexo que você tem. Oh, você não quer que Jesus toque nisso, pois rebaixaria a sua posição social na comunidade. Prefiro rebaixar minha posição social na comunidade a ter meu nome apagado do livro da vida do Cordeiro. Mas não deixam que ele entre. Esse pequeno orgulho o mantém do lado de fora. Oh, Jesus, sim, eu me unirei à igreja. Eu te aceitarei, mas, não olhes neste quartinho, pois tu pode sentar-te numa cadeira junto à porta, mas eu não te deixaria entrar neste quartinho. Então, ele não pode ser seu senhor. Ele tem de ter acesso a cada cômodo da casa, a cada compartimento, a todas as coisinhas secretas da vida. Ele tem de ter acesso a cada partezinha, então ele se torna senhor. Para que ele quer entrar em seu coração? É para ser seu senhor. Ele está batendo a porta para ser seu salvador. E se você fica com egoísmo e orgulho e malícia e tudo isso no coração, ele não pode ser senhor. Embora você o aceite, ele não pode ser senhor. Quando ele é senhor de tudo.
E é para isso que ele está batendo. Oh, Senhor, você diz, deixa-o entrar. Quero entrar e cear. O significado de cear é ter companheirismo. Quando vocês têm companheirismo um com o outro, como o Senhor e você são companheiros, vocês são parceiros, e tudo o que você tem, ele também tem. Seja o que for que ele tenha, então, você também tem. Veja, ele se torna você para que você se torne ele e tudo é em comum. Então, há outra portinha no coração da qual eu gostaria de falar esta manhã, e essa portinha é a porta da fé. Tantos que professam ser cristãos não querem abrir essa porta da fé. Agora você diz, Senhor, tu podes entrar. Isso mesmo, mas não creio que toda a Bíblia esteja certa. Aceitarei o que minha igreja diz, mas não aceitarei o resto. Como o Senhor irá abençoá-lo então? Como ele pode ser seu Senhor e curador se ele não consegue abrir a porta da fé do seu coração? Se ele puder entrar e você lhe der boas-vindas, ele abrirá essa porta. E ele entrará nessa sua fé e ceará com você na porta da fé. Oh, quero lhe dar boas-vindas esta manhã ao meu coração, a cada cômodo, a tudo o que sou. Quero recebê-lo em cada porta, abri-la totalmente e ficar ali e beijar o cálice das bênçãos com ele na porta e dizer, sim, Senhor, tudo o que sou e tudo o que tenho e tudo é teu. Fiquemos nesta porta, Senhor, e tenhamos comunhão um com o outro. Tenhamos comunhão na porta da fé, Senhor. Tenhamos comunhão na porta do orgulho, Senhor. Tenhamos comunhão na porta do egoísmo, Senhor. Tira tudo de mim, Senhor. Fé. Oh, você diz, eu me unirei à igreja, mas creio que os dias dos milagres já passaram. Então, você se recusa a deixar o Senhor entrar pela porta da fé e se manifestar a você. Oh, sim, você diz, mas irmão Branham, eu sou cristão. Eu sei, amado, você é cristão. Eu valorizo isso ao aceitar o Senhor. Mas está vivendo abaixo do seu privilégio. Você está mantendo a porta fechada. Você está se batendo para lá e para cá e tal, porque não crê. Você deve abrir essa porta da fé e deixá-lo entrar. Então ele lhe concederá o desejo do seu coração. Os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, vos será dado. Oh, em verdade, vos digo que, se disserdes a este monte, ergue-te, e no léxico grego original diz, levanta-te e lança-te no mar, e crerdes que está sendo feito. Oh, que coisa! Crerdes que está sendo feito. Vós tereis o que disserdes. Claro. Oh, não tem de ser espontaneamente. Não tem de ser assim. Claro que não. Contanto que você creia. É aí que os cristãos falham hoje. A Bíblia disse, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Então, o que você diria disso, então? Agora, não é um mito, não é um pensamento, não é uma esperança, não é um desejo. É um firme fundamento. De fato, é algo que você possui. Por exemplo, eu venho a você e lhe digo, estou com fome. Tenho de comer pão. E você diz, do que você precisa? De quanto em dinheiro precisa? Preciso de 25 centavos para comprar um pão. Estou com fome. E você diz,
aqui estão os 25 centavos. Agora, 25 centavos são o poder de compra do pão. E contanto que eu tenha 25 centavos, eu o tenho. É um firme fundamento. Posso ficar igualmente feliz aqui com os 25 centavos e o pão na rua Spring. Oh, bendito seja o seu nome! Você não o deixa entrar. Abra essa porta da fé. Quando ele diz qualquer coisa, é a verdade. Quando a promessa dele é para você, esse é o firme fundamento. Quando a fé se ancora, sabendo que Deus não pode mentir, está encerrado. Agora, eu tenho os 25 centavos. Não é só algo que imaginei, eu possuo os 25 centavos. Eu saio pela porta. Ora, estou tão feliz quanto se tivesse o pão, pois tenho o poder de compra. E se tenho fé, as obras estão consumadas. Se ele puder abrir essa porta e entrar e dar-me a fé de Deus no coração, está consumado quando eu puder crer nele de verdade. Pode não acontecer de imediato. Vocês sabem, a Bíblia disse que Moisés ficou firme vendo aquele que era invisível. Muitos de vocês foram ver os 10 mandamentos que está sendo exibido em Louisville há algum tempo. Um filme maravilhoso. Agora, Moisés ficou firme, como vendo aquele que é invisível. O invisível, ele ficou firme, significa que ele aguentou. Abraão, quando recebeu a promessa, quando tinha 75 anos, de que teria um filho com Sara, estava resolvido. No exato momento em que Abraão abriu o coração e sua porta da fé e disse, assim será. E à medida que envelhecia, a Bíblia disse, ele nunca enfraqueceu com incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando louvor a Deus, pois sabia que ele era poderoso para fazer o que tinha dito. Aí está a fé. Anos se passaram, Sara em nada diferente, mas não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus. Nós que nos chamamos de cristãos, nós deixamos Jesus entrar. Dizemos, sou cristão. E você pode receber oração, ou ser ungido, ou fazer o que Deus diz para fazer, ou Ele pode fazer algum milagre diante de você, e você pode vê-lo. E se não for curado instantaneamente, bem, chega, não recebi, voltarei da próxima vez. Veja, não é fé. Você tem de deixá-lo entrar, dizer, Senhor, aqui está a porta, entra e toma posse. Então, quando ele entra ali, está resolvido para sempre. Estou à porta e bato. Ele está tentando entrar por essa portinha da fé. Se ele apenas conseguir abrir caminho para entrar ali, então está resolvido. Quando vou com os 25 centavos na mão, é tanto quanto o pão para mim, pois tenho o poder de compra o firme fundamento que eu quero. É quando a fé se firma em um coração, não há nada que a possa abalar. A obra está consumada, Deus a concluiu, está feita para sempre. Eu vou pela rua, atravesso o rio, atravesso o matagal de espinheiros. Estou ficando com mais fome o tempo todo. Ainda não tenho o pão, mas o tempo todo em que vou, estou me regozijando, pois tenho o poder de compra e a segurança de que o pão me pertence. Oh, bendito seja seu santo nome! Quando antes de chegar lá, posso ter cãibras, estou com tanta fome. Posso delirar a ponto de abrir caminho por entre os arbustos como um louco. Mas enquanto estiver segurando os 25 centavos, o pão tem de vir.
Aí está, contanto que essa fé esteja ancorada. Os médicos podem me desenganar, tudo, mas estarei lá, serei curado. Deus disse que sim, eu o deixarei entrar pela porta do meu coração. Minha fé lhe foi entregue, e ele me deu a promessa, e nada interferirá nela. Está ali. Fé. A porta da fé. Quantos cristãos o deixam do lado de fora? Quantas pessoas pentecostais o deixam fora dessa porta da fé? Quantos batistas? Quantos presbiterianos? Metodistas? Essa porta. Oh, há muitas portas, mas uma da qual falarei, que é a porta dos seus olhos. Ele disse, estás cego e não o sabes. Ele está falando da igreja hoje, espiritualmente cega. Estava falando o outro dia, sendo que não posso dizê-lo publicamente, mas para o irmão Sothman lá e muitos outros, Leo, Edin e os demais, a que isso está chegando? Eu disse, porque as pessoas não conseguem ver essas coisas? Porque não conseguem entender? Até essa foto deveria abalar as nações, mas nem um jornal pôde publicá-la. O que disse George J. Lacey do FBI? Ele disse, Sr. Branham, isso estará em lojas de 10 centavos um dia desses, mas não enquanto o senhor estiver vivo. Nunca teve repercussão. Não importou o outro dia. Pensei, de fato. Pensem no maníaco de Portland. Pensem nos feiticeiros da Índia. Pensem no peixinho, irmão Wood, no Rio. Pensem nas coisas que são infalíveis, as provas. E mesmo assim, mal consigo sair e fazer uma grande campanha. Evitam. Algo liberaria, mas evitam. Que é isso? Não souberam de Elias até ele partir. Não souberam de muitos deles. Não souberam quem era João até ele ser decapitado. Não souberam que Jesus era o Salvador do mundo até ele ser crucificado e ressuscitar. São Patrício detestava a Igreja Católica e protestava contra ela. Mas depois que morreu, eles o canonizaram como santo. Não souberam que ele era santo até ele estar morto. Não souberam que São Francisco de Assis era santo. Ele protestou contra a Igreja Católica. Ele era pregador ambulante, com uma Bíblia embaixo do braço. Desceu ao rio para pregar e pequenos estorninhos estavam fazendo uma algazarra. Ele disse, irmãzinhas, fiquem quietas, estou pregando a palavra de Deus. E se calaram. Mas não souberam disso até ele estar morto há muito tempo. Joana d'Arc, que salvou a França. A moça era santa. Era espiritual. Tinha visões. Era uma mulher espiritual. Ouvia anjos falando com ela. Ouvia a voz de Deus. Tinha visões. O que disseram? Ela é bruxa. E a Igreja Católica fincou um poste e a arrastou até ele e a queimou. Aqueles sacerdotes a queimaram. E ela clamando por misericórdia. 200 anos depois, eles viram que ela era santa. Então fizeram uma grande penitência. Desenterraram os corpos daqueles sacerdotes que a queimaram e os jogaram no rio. Isso é uma grande penitência? Claro. Mas não a conheceram. Até que ela veio e se foi. Jesus disse que eles não podiam crer, pois Isaías disse, têm olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Ainda ontem à noite, na folha em branco da minha Bíblia, quando algum tempo atrás, em uma visão que o Senhor me deu, e eu a contei à igreja, então ele me disse, vá para a África, depois de volta à Índia. Eu disse, sim, senhor. E quando o senhor Baxter me disse no Canadá ou em Chicago, disse, vamos para a Índia, deixem aqueles africâners de lado, eles não vão cooperar devidamente conosco. Tudo bem, eu disse. Eu esqueci. Quando fui para casa, o anjo do Senhor se encontrou comigo entre os dois cômodos. Uma coluna de fogo, uma luz, a mesma que está ali. E ele disse, vá para a África como eu disse para ir.
E um ano depois, me convenceram de novo. E eu esqueci, não anotei. E estava com meu filho lá na Portuguesa, Lisboa Portuguesa, e fiquei doente a noite toda. E na manhã seguinte, estava entrando na banheira para tomar um rápido banho de chuveiro. E enquanto ia, lá estava o anjo do Senhor, pensei que ele disse para ir primeiro à África. Eu disse, Senhor Deus, não sou digno de ser teu servo. Eu disse, se desejas, levanta teu espírito e dá-o a outro. Então, foi só alguns dias, quando fiz preparativos para ir à África este ano. Eles estão lá fazendo isso agora. E ontem à noite eu estava lendo na visão e Deus sabia que eu falharia nisso. E na visão, não tinha visto até ontem à noite. Eu liguei para o irmão Satman, Leo e todos eles por aqui. A visão disse, você irá primeiro para a Índia e então de volta para a África. Vejam, eu mesmo escrevi. Eu mesmo escrevi isso. Pulei da cama, onde estava sentado certa manhã. Bem cedo, eu o vi entrar no quarto. E anotei exatamente o que ele disse, enquanto ele me falava ali. E ali muitas e muitas vezes eu nunca notei. E ontem à noite, quando liguei para os rapazes, ali está, bem na folha em branco da minha Bíblia, onde muitas e muitas pessoas a leram. Dizia, chegaram pessoas seminuas e preguei para elas, e estavam se regozijando. Então, uma luz brilhou depois e mostrou os brancos e os negros juntos na África. Não vi isso, olhando direto para ela, com nossos olhos abertos. Deus, abre meus olhos para que eu consiga ver. Permite-me olhar além das cortinas do templo, Senhor. Deixa-me ver, Senhor, o que está à minha volta. Deixa-me ver o que está para acontecer. Quando penso nos seres humanos cegos nesta terra, que veem e todavia não conseguem entender, veem Deus entrar na reunião e realizar as mesmas coisas quando esteve aqui na terra. Vem Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, realizar e agir e fazer justo como fez quando esteve aqui na terra, e mesmo assim não entendem. Como pode ser? Porque seus olhos não estão abertos. Vão se abrir um dia destes, meu amigo. Mas será tarde demais então. O tempo terá passado e você se perguntará, quer dizer que isso, que fulano e tal era isso e eu não soube? Isso lhes passa despercebido. Eles não o entendem. Entendem o que estou dizendo? Isso lhes passa despercebido. Está bem? E vocês estão esperando que algo grandioso aconteça no futuro, quando é agora mesmo. E falham em ver. Deus, entra no meu coração e abre as portas dos meus olhos para que eu consiga ver. Como Cleopas e seu amigo caminharam um dia pela estrada, vindo de Emaús, ou indo para Emaús, e a caminho de lá, ele falou com eles, ele caminhou com eles, ele ceou com eles, e os olhos do seu entendimento estavam fechados. Quando ele entrou e todos se aquietaram, ele fez uma coisinha que eles reconheceram que ninguém poderia fazer exceto ele. Isso foi depois da sua ressurreição. E rapidamente a Bíblia disse, abriram-se-lhes então os olhos. Ele lhes abriu os olhos e voltaram pela estrada, regozijando-se e dizendo, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, pois esteve conosco o dia inteiro. Seus olhos se abriram, eles tiveram entendimento. Nosso Jesus pode vir direto ao meio das pessoas e realizar esses mesmos atos. E o que acontece? As pessoas vão embora e dizem, é telepatia mental. Oh, ele pode ser espírita ou adivinho, algo que aconteceu assim. Oh, se Deus abrisse nossos olhos e nos deixasse ver o que são essas coisas.
Essa porta do olho está no coração. Não é o que você vê com o olho. Isso não é ver, isso é olhar. Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você não o vê com os olhos, você o vê com o entendimento. Você olha com os olhos e entende com o coração. Assim, a porta dos olhos está no coração, porque é a porta do entendimento. Entendo que Jesus disse que faria isso nos últimos dias. Entendo que estas coisas são o sinal de Deus. Então, quão diferente, como se torna uma realidade para você, como as coisas mudam. Se nossos olhos se abrem, Ele está com você o tempo todo. Ele o ajuda. Ele está à sua porta diariamente. Mas você não reconhece. Ouvi um ministro dizer algo não faz muito tempo que me impressionou. Foi lá no sul. Havia um velho lá, um negro, que ele era uma boa pessoa, mas não conseguiam alinhá-lo com Deus. Ele não ia à igreja de jeito nenhum. E mesmo assim era uma boa pessoa. E não conseguiam fazê-lo ir à igreja. Então, certo dia, ele e o ministro foram caçar. E ele era um péssimo atirador. Não conseguia acertar nada. Assim, aquele dia, a caminho de casa, eles tinham caçado tantos animais que estavam carregados de caça. E o nome do velho negro era Gabriel. E o chamavam de Gabe, para abreviar. Assim, ele estava carregado, com caça pendurada nele todo. Ele mal conseguia se mover. Estava andando atrás do ministro. Depois de um tempo, ele bateu em seu ombro e disse: Pastor? Disse: Sim, Gabe, o que quer? Disse: Domingo de manhã estarei no banco dos pranteadores. Tomarei minha posição na igreja para ali viver pelo resto dos meus dias. O pastor disse: Ótimo, Gabe. Mas o que causou a mudança repentina? Will sing and shout the victory when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in.
but he died in the spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.